Vamos falar um pouquinho de pós-produção. A pós-produção é aquele momento que depois toda a execução, depois da sua temporada, depois do momento em si, do show, você vai precisar desarmar todo o seu ser. Nesse momento é quando você vai fazer o fechamento de tudo que aconteceu. Você precisa de caminhões, você precisa de desmontadores, você precisa de carregadores, você precisa das pessoas que vão te ajudar a desarmar tudo isso. E do mesmo jeito que foi definido lá na pré-produção, o que seria de cronograma, de logística de montagem, aqui você vai definir uma logística e um cronograma de desmontagem. Por exemplo, o caminho de uma luz que está lá dentro do teatro, que precisa descer da vara, ela precisa de gente para esse movimento. Também precisa ser colocado dentro do caminhão, num horário que o caminhão consiga parar próximo do local. Tem cidades que caminhão não pode transitar, né? Então tudo tem que estar alinhado. Depois, esse caminhão tem que levar lá para sua locadora, para o seu prestador, para o seu fornecedor. A logística da desmontagem, ela já é definida lá atrás, na pré-montagem. Lá você já fala para as pessoas, olha, no dia tal a gente encerra, desmonta de tal hora a tal hora, 5 horas descarrega o caminhão, 6 horas está chegando lá, e aí você já tem um desenho desse formato. O que você vai precisar depois é garantir que isso esteja tudo ok. É sempre bom pecar pelo excesso, por conferir várias vezes. Mandar mensagem para todas as pessoas, lembrar todos os fornecedores, lembrar o caminhão, olha, amanhã finaliza, isso assado, tá ok, não tá certo, vai parar aqui tal hora, descarrega assim. Os montadores têm que chegar quanto tempo antes, qual é o combinado, quanto tempo demora para descer essa luz da vara, quanto tempo desce todo o esqueleto, quanto tempo desmonta o cenário, para onde esse cenário vai, você já achou um lugar para ele ficar realocado, você vai viajar com esse cenário, então para onde ele vai, ou não, você usou só para esse projeto pontualmente, depois você vai vender, vai jogar fora, vai fazer sei lá o que, vai doar. Tudo isso precisa já estar entendido lá na sua pré, porque assim você consegue entender qual é esse cronograma, mas também quais são os gastos disso. Se você sabe que você vai precisar de pessoas, transporte, isso vai ter um custo. Se você sabe, por exemplo, para vocês terem noção, quando você monta um espetáculo num teatro de shopping, o tempo de desmontagem é totalmente diferente. Porque no shopping você não pode desmontar cenários grandes e passar com esse cenário por dentro do shopping no horário que ele tá aberto, com as pessoas lá. Você tem que esperar até 10 da noite para isso. Então, às vezes, a maioria das vezes, você precisa virar à noite desmontando e passando todo esse cenário para dentro do seu caminhão para conseguir desmontar. Então você vai precisar pagar pessoas que estejam disponíveis nesse horário. E aí tem isso, às vezes o caminhão, acho que Curitiba é uma dessas cidades em que você não pode transitar com o caminhão em todos os horários, tem horário certo. Então se o horário da desmontagem não bate com o horário que você pode carregar, lascou. Tudo isso para você economizar. Quanto mais você deixa redondo, mais tempos e movimentos estão alinhados, mais você tem uma segurança de que seu trabalho vai funcionar bem, você tem organização com as pessoas todas que estão sob o seu comando e você também tem a garantia de que seu orçamento não vai extrapolar, porque tá tudo certinho já com o que você tinha pensado lá na pré. Sacou? Além disso, a pós é fundamental para você fazer o fechamento financeiro. Como assim? Nota fiscal, todos os prestadores de serviço têm projeto, principalmente quando a gente tá falando de leis, que é obrigatório. Não existe você contratar um prestador de serviço que não emite nota fiscal do seu ofício, porque você tem uma prestação muito rigorosa. É muito importante, antes de contratar, você já falar e aí combinar, assim, valores com as pessoas. Olha, depois do fim do projeto, você tem uma semana para me emitir a nota fiscal, eu tenho tantos dias para te pagar. Mais ou menos nesse rolê, sabe? Tudo documentado, tudo alinhado, tudo anexado, porque todas as informações vão servir. Às vezes é muita gente, tá? Você vai precisar conferir esse rolê. Uma dica, assim, que pra mim é essencial. Sempre faça uma lista de equipe com todos os nomes, documento e e-mail e telefone. Todas as pessoas que você contratou, inclusive fornecedores. Tenha isso compartilhado com toda a sua equipe e seu time. Se for você sozinha, menina, deixa lá no seu drive. É o tipo da coisa que, se algo acontece, você tá com toda a informação, só você, lascou. Isso pode prender o projeto, prender uma solução que poderia ser possível se alguém te ajudasse ou te substituísse, sabe? E você tá com a informação só, ou tá guardada, ou Deus me livre, acontece uma coisa com você, mas você prende o trabalho. Então, sistematizar as coisas é fundamental. Lá na pós, você vai ver que isso é, assim, um facilitador da vida. Se você não sistematiza desde o início, a sua pós vai ser um caos. A sua pós vai ser bagunçada, você não vai saber. É muito importante, assim, dê check em tudo. Mano, eu tive muitos bons mestres na minha vida, a verdade é essa.
tive muita sorte de ter uma galera muito foda. Eu também era esforçada, mas tinha uma galera muito foda me ajudando. O Léo Delgado, que é hoje um grande amigo meu, mas era meu chefe, coordenador de produção desse trabalho, ele que me ensinou a mexer no Excel. E ele falava pra mim assim, planilha tudo. Eu falava, não, Léo, mas já tá resolvido. Ele falava, se amanhã você morre, gata, o que que eu faço? O que que eu faço que eu não tenho o telefone de uma pessoa? O que que eu faço que eu não... Aí eu dava risada, mas falava, é isso. Como esse meio é muito informal, a gente precisa ficar correndo com esses registros, entende? Às vezes você vai elaborar coisas no contrato boca a boca. Por isso que você precisa se certificar, porque na hora do vamos ver, meu amigo, o bicho pega. E na hora da sua posse, na hora que você vai fazer o fechamento com todos esses prestadores de serviço, tem que dar check por check. Aí, às vezes, assim, a gente tinha uma planilha, todo mundo compartilhada do que eram os pagamentos. Eu recebia a nota fiscal do cara, eu dava lá, nota fiscal recebida, nota fiscal no Drive. Aí dava check, todo mundo tinha acesso a isso. Mano, eram 64 pessoas. A gente fazia folha de pagamento de 64 pessoas. Fazia o pagamento, mandava o comprovante? Mandei comprovante. Tudo era muito documentado. É claro que porque essa produção exigia isso, porque a gente tinha muitas linhas de frente e tinha que prestar contas para muitas pessoas diferentes. Era o jeito da produtora. Isso me ensinou pra vida a ter esse controle, sabe? E olha que eu nem sou uma pessoa tão organizada, mas eu preciso ser no trabalho. Isso me garantia muita facilidade na hora do seu fechamento. Não economiza na planilhinha. Se você não é o louco da planilhinha do Excel, você vai precisar aprender. Mas se você não é o louco, se você funciona melhor com papelzinho, post-it, não sei. Mas sistematiza todo o seu barato. Porque daí depois, no final, na pós, você fecha redondo, lindo, sem dever ninguém, sem ter esquecido de ninguém, sem ter esquecido um combinado que ficou lá atrás. É muito importante também ter o mesmo cuidado de organização do início ao fim. Fechou?